queridos irmãos, queridas irmãs, da grande fraternidade do amor de Deus, de Jesus, dos mentores e colaboradores do canal. Reiterando o nosso convite a vocês para participar entre os dias 16 e 24 em Feira de Santana da 45ª Semana Espírita com o tema Reencarnação e Vida, uma iniciativa do CR3 e Federação Espírita do Estado da Bahia. A programação é bastante intensa, com oradores de primeira qualidade como Vitor Hugo, Adeilson Salles, Ruth Brasil, Ana Tereza e muitos outros. Presenças confirmadas de Primo de Oliveira e Carla Vise. Vale a pena conferir. Bacana! No episódio de hoje vamos falar das questões 711 a 714, que tratam do gozo dos bens terrenos. Essas questões têm um peculiar tratamento de Kardec, mesmo em 1857, sobre o abuso e o consumismo que realizamos enquanto estamos no planeta. Por conta disso, muitas espécies de animais, plantas, florestas foram dizimadas e extintas por conta da ação do homem. Isso sem falar no aquecimento global, gerado por uma população de 8 bilhões de seres encarnados e os animais gerando gases de efeito estufa. O nosso conforto de hoje é a eterna busca pelo ter para ser. Um consumismo desenfreado, sem nenhum escrúpulo com a natureza, para com o próximo, e o que é pior, para conosco mesmo, visto que se esgotarem os recursos do planeta, morreremos de alguma forma. Somos obrigados a criar leis para inibir excessos. Devemos ser para ter, isto é, ser feliz para ter o maior triunfo de Deus, que é a vida em mundos ditosos, onde a necessidade do ter material não se presta mais em nossas vidas, porque teremos a paz no coração. Na questão 711, Kardec pergunta sobre o uso dos bens da terra, se é um direito de todos os homens. E a resposta foi: esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. A famosa história do saco vazio não fica em pé. No nosso meio também acontece do mesmo jeito. Nós não podemos contratar ou sonhar com algum objetivo sem ter os meios para realizá-lo. É notório isso. Na questão 712, fala da tentação de sermos atraídos no gozo dos bens materiais, e a espiritualidade responde que Deus assim o fez como motivação ao cumprimento da nossa missão e experimentá-la, para que no uso da razão preservar para poder existir, dessa maneira promover a harmonia do universo. Pois que a tentação nos arrasta para o abuso da felicidade que a Mãe Natureza nos concede todos os dias. Na questão 713 e 700, nas questões, 713 e 714, promovem uma reflexão sobre os limites e os excessos, que a espiritualidade assim classifica, como já foi dito, pelos nossos excessos. Chegamos à saciedade e nos punimos. Somos pobres criaturas. Mais digna é de lástima do que de inveja, pois bem perto está da morte. E quando a espiritualidade fala sobre isso, está se referindo à morte física e moral, no que Kardec complementa: o homem que procura nos excessos de todos os gêneros o requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Abdica da razão de que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância o confere a natureza animal sobre a natureza espiritual.
As doenças, as enfermidades e ainda a morte, a que resultam do abuso, são, ao mesmo tempo, o castigo, a transgressão à lei de Deus. Emmanuel, no livro A Religião dos Espíritos, nos fala que o problema da tentação, antes que nascido objeto ou paisagem exteriores, surge fundamentalmente de nós, na trama de sombra em que nos envolve os pensamentos. É preciso lembrar que a vida é permanentemente renovação e o trabalho, por essa forma, o antídoto adequado, capaz de anular a aquisição tóxica do mundo íntimo. No livro Consolador, Emmanuel fala que existem orbes com piores perspectivas de existência do que a nossa querida Gaia, que é um plano alegre e formoso de aprendizado. O único elemento que aí destoa da natureza é justamente o homem, avassalado pelo egoísmo, que relata ainda ser foco da espiritualidade maior os três reinos, mineral, vegetal e animal, com departamentos especializados, tendo a natureza como um campo de observação e trabalho para nós, seres humanos. É nossa responsabilidade mais direta dos queridos espíritos, porque responderemos perante as leis divinas pelo que fizemos em consequência com os patrimônios da natureza terrestre. Irmão Saulo, através de Chico Xavier, no livro Diálogo com os Vivos, relata que a porta do reino de Deus é estreita, porque só as almas puras, aliviadas da carga da ambição e do orgulho, devem passar por ela. Assim, tornando incontrolável o uso dos recursos para a nossa evolução, teremos que voltar muitas vezes à Terra, aos reinos dos homens, para aprender a riqueza material. Só o ajudará quando ele souber trocar as suas moedas de metal por atos de amor. Nesse mesmo livro, André Luiz nos adverte para que todos nós, espíritos ainda vinculados à Terra, somos, coletivamente considerando, vasto rebanho de criaturas em evolução. Mas aquele que não tenha coragem de pensar, agir e renovar-se sozinho, quando estoure ou empanque, estará por muito tempo na roda da repetição, de vez que sem coragem de sermos o que somos, operando e cooperando para cumprir o dever que a vida nos atribui, não encontraremos progresso e nem apresentaremos utilidade para ninguém. Estejamos sempre atentos, como na saudação dos escoteiros, sempre alerta. Ficamos felizes de tê-los aqui e desejamos a todos as bênçãos de Deus, de Jesus, mentores e colaboradores desse trabalho. Até o próximo episódio, onde trataremos do que seja necessário e supérfluo para as nossas vidas em evolução. Paz e luz! Olá, Semana Espírita de Feira de Santana, eu vou!